Brasília, 5 de setembro de 2019, Sargento Vidal entrevista presidente constituinte do Brasil, Célio Evangelista. Presidente Célio, dia 26 de agosto de 2019, o senhor protocolou lá uma ação junto ao STF, solicitando ao Supremo Tribunal Federal o respeito à nossa Constituição Federal. Em que pé está essa documentação hoje, doutor Célio? O que o senhor tem a dizer desse ato? Não venha dizer que fui eu, foi você que protocolizou lá. Tenho nada a ver com isso. Eu só te assessorei, doutor. Vamos nessa. Agora eu vou partir que nem o Lula. Sei de nada. Falou. Eu seguro a onda. Vamos lá. Foi eu. E aí? Acontece o seguinte. Como eu já tenho explicado várias vezes, em 2012 foi que eu assumi mesmo o patrocínio da intervenção constituinte no processo histórico, ou seja, a reação necessária da nação contra o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, através do roubo do país, do massacre da nação e da destruição da pátria, pelo crime organizado no governo, operado por gangues políticas e gerido por corporações quadrilheiras. Quando eu falo em corporações quadrilheiras, eu me refiro ao Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral e até parte da Polícia Federal, partes das Forças Armadas, na época dos equívocos naturais deles. Mas basicamente as corporações terroristas, que eu me refiro em todas as acusações que apresento nos foros internacionais, e eles perguntam daí quando eu tenho de identificar as coisas, o que é a corporação terrorista. A corporação terrorista é a quadrilha que se sucede no Palácio do Planalto. É a quadrilha que ocupa o Supremo Tribunal Federal, é a quadrilha que ocupa o Tribunal Superior Eleitoral, é a quadrilha que ocupa a Procuradoria-Geral da República. É desse antro aí que o terrorismo, ou seja, a tirania oligárquica terrorista transnacional de bandidos, deságua dessa fonte através de todo o tecido institucional e todas as estruturas operacionais da República e contamina toda a República, transformando a civilização brasileira numa tragédia política. Então, quando eu assumi perante as Forças Armadas o patrocínio jurídico da coisa e assinei para eles o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro pela via forense que a Constituição estabelece, eu tinha dentro da própria área militar os grandes generais guerreiros que não acreditavam em solução forense. Eu próprio tinha de acreditar porque era autor da Constituição, mas no fundo também eu imaginava que talvez na metade da ação já eu entregasse para as Forças Armadas operar o resto. Mas a gente foi indo. Era uma ação sem precedente na vida civilizada, no mundo inteiro. E aí, dada a experiência forense da gente de mais de meio século, em quase todos os furos internacionais, nos deu know-how para ir vencendo de etapa por etapa
e cada etapa que a gente vencia ficava mais preparado para a segunda. Mas instalamos, isso foi em 2008, antes de 2012, foi que eu instalei perante o Supremo Tribunal Federal a reação de cidadania da nação para começar daí o procedimento interventorial constituinte no processo histórico. Que a nossa Constituição, ela organiza a civilização brasileira em duas esferas de poder. A esfera do poder constitucional, que é representativo, judiciário, e a esfera do poder constituinte, que é originário absoluto. Originário absoluto porque acima dele não tem mais nada. Então, é o povo que escreve a Constituição e promulga ela, que assume o exercício direto do poder. Nisso aí, então, ele é poder constituinte sobre o poder constitucional. E foi, então, a esfera que eu tive de operar. E nessa esfera, então, se estabeleceu o procedimento constituinte, um processo da mesma natureza do processo judiciário na esfera constitucional. E ficou melhor, doutor, um cidadão comum assinando que um advogado, é isso? Sim, aí eu vou chegar. Certo. Até lá, então, explicando isso aí como chegou. E aí, então, na medida em que a gente foi superando a adversidade toda, também as entranhas do poder iam emergindo cada vez mais feio do que a gente conhecia. E aí então chegamos ao arremate. Quando chegamos ao arremate foi quando o povo, no dia 29 de dezembro de 2017, assumiu, ou seja, tomou posse na instituição da Presidência da República, me instituindo presidente constituinte do Brasil. Então o povo tomou posse em mim na presidência da República. Então eu não sou representante do povo, eu não sou mandatário do povo, eu sou o próprio povo no poder. Então esse aí, vamos dizer assim, seria o maquiavelismo da Constituição para nós poder fazer do Brasil agora o que nós não pudemos fazer naquele percurso de 64 a 85. Porque naquele percurso lá nós chegamos à conclusão de que tinha de ser o povo no poder, equipado das Forças Armadas, para nós poder terminar com o nosso período histórico de 1500 até agora, e nós começar então daí a pátria que todo o brasileiro sonha. A vocação de liberdade do povo brasileiro é de uma pátria gigante em tudo. E aí precisava este momento. E esse momento já está previsto na Constituição para poder ser realizado. Então esse momento encerrou daí. O procedimento constituinte encerrou com o povo tomando posse na instituição da Presidência da República. Aí veio a fase então de execução. Seria, os advogados que entendem disso aí, seria a execução de sentença então, que era daí a colocação minha no Palácio do Planalto, que estava ocupado. Aí eu notifiquei o Temer, que ocupava o Palácio do Planalto, comandando a gangue dele. Aí o Temer quis entregar para mim. Aí o general Vilas Boas não deixou. Inclusive, segundo as informações que nós temos, o general Vilas Boas disse para ele que matavam ele e eu junto, se fizesse isso. Aí ele segurou, poupando um trabalho gigante que nós fizemos, e dessa forma aí ia se acabar. Então aí nessa execução de sentença, a gente adquiriu uma especialização que vai servir de precedente para outros países daqui para frente. Então surgiu na fase de execução de sentença, que é reintegrar o Palácio do Planalto à União, consequentemente me colocando lá dentro com o expediente normal de governo.
Aí nessa fase, então, o que ocorreu? Eu fiquei instituído magistrado de Estado, comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Então, eu resultei na esfera de poder constituinte, eu resultei sendo a arma que equipa o poder civil, que é a cidadania. Então, daí, nesse poder civil, que é a cidadania, emergiu, então, o cidadão sargento da Polícia Militar, invocando o Supremo Tribunal Federal, ele na competência de guardião da Constituição. Então, o poder civil, então agora ficou, por exemplo, na execução da intervenção constituinte, eu fiquei as armas, o comandante supremo e a autoridade suprema das Forças Armadas. Então eu resultei a força. E aí ficou o poder que opera a força. Quer dizer, eu fiquei esperando então, porque eu sou o revólver. O revólver não dispara por si. Aí precisa a pessoa que o revólver está equipando para puxar o gatilho. O fazer do revólver que ela, o que? A legítima defesa dela determinar. Então aí foi que surgiu dentro do poder civil, ou seja, o poder. Então fica bem claro para as pessoas entenderem. A civilização brasileira, ela se compõe do poder e da força. O poder é a sociedade civil, a força são as forças armadas. Nessa situação que resultou o processo histórico, eu resultei sendo a força, ou seja, o comandante supremo e a autoridade suprema das Forças Armadas. Artigo 1º, inciso 1º e 2º, parágrafo único, artigo 184, inciso 3º e 142. Então, essa aí é a minha investidura de comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Então, eu não posso, eu mesmo, me detonar. Aí o poder civil emergiu. Quer dizer, eu equipo o poder civil com as armas. E o poder civil, então, emergiu perante o Supremo Tribunal Federal, dizendo: você foi instituído para guardar a Constituição. Só que você não guardou a Constituição, por quê? O Supremo. Você, o Supremo Tribunal Federal, na esfera de Corte Constituinte. Então você, como Corte Constituinte, não guardou a Constituição, porque nós estamos com um inimigo que só pode ser nosso inimigo porque a Constituição foi desrespeitada. Então eu quero agora que vocês digam se a Constituição teve suspensão de vigência durante esse tempo que esses inimigos assumiram o Palácio do Planalto, ou se eles cumpriram a Constituição. Se eles cumpriram a Constituição, então se acabou o poder civil do Brasil, se acabou o poder constituinte, e aí nós estamos numa ditadura absolutista, olha, ou seja, numa ditadura terrorista, porque não tendo lei é o terrorismo. Então essa é a posição que os cidadãos, ou seja, o poder civil, na pessoa do sargento Vidal, cidadão, chegou para o Supremo Tribunal Federal dizendo: ou vocês agora, é duas palavrinhas que o Supremo vai dizer. Certo. Houve suspensão de vigência da Constituição. Em virtude disso, o Supremo Tribunal Federal declara a restauração de vigência dela. Só isso, porque o Supremo não pode dar decisão nenhuma. Ele é guardião do livro, ele tem que só dizer isso. Não, o livro está aqui e está guardado. Se o livro está guardado, ele tem que dizer isso. Não, de fato, nós demos uma cochilada aí e alguém aqui veio e roubou o livro, mas já devolveu. Para não falar que prevaricou, cochilou, isso, né, doutor? É uma cochilada, roubaram o livro, mas nós já retomamos de volta. Já, o inimigo já devolveu, está aqui o livro, só isso. Aí ele disse que está com o livro, então de volta. Então aí cabe a mim fazer a execução do livro.
Então aqueles que roubaram o livrinho cometeram um crime bem grave. Então compete daí o cidadão aí vai expor. Agora eu preciso das armas para me prender o sujeito que roubou o livrinho lá. E aí as armas sou eu. Então o que vai ocorrer? Simplesmente é como se o foro expedisse um mandato, ou seja, se o Supremo Tribunal Federal, numa decisão, ele expedisse um mandato para a Polícia Federal ir lá prender o sujeito. Então é a mesma coisa, só que nesse caso aqui, em esfera de foro de soberania, não ocorre isso. O Supremo declara o restabelecimento de vigência da Constituição e aí cabe a mim, o magistrado de Estado, determinar a execução da Constituição pelas Forças Armadas. Então aí os meus generais estão aguardando por isso, aí eu vou fazer essa determinação para eles. Daí cabe a eles, se eles quiserem, por exemplo, os 3 comandantes chegarem no palácio e dizer para o capitão que ele está convidado a ir para casa, o general Mourão não tem mandato nenhum, quer dizer, o Bolsonaro indo para casa, ele também automaticamente vai junto. Então, para mim, a solução seria essa, muito bonito, porque eu não sou inimigo do Bolsonaro, nem de ninguém deles aí, eu não sou inimigo do Lula, não sou inimigo de ninguém, eu sou o presidente constituinte da nação brasileira do jeito que ela é aí. Então, eu abraço todo mundo do jeito que todo mundo é. Então, para mim, o que eu queria, o meu desejo era isso, que os meus comandantes chegassem lá no palácio e dissessem para o Bolsonaro, olha, agora nós vamos colocar a casa em ordem e tal, vamos acabar com essa baderna tudo, você volta lá para o palácio, dos dias que você quiser ficar lá, depois de lá você vai para onde você quiser, não queremos saber da tua vida, de ninguém aqui, nós queremos trabalhar porque nós estamos com um patrimônio de 243 trilhões de dólar aí para empreender, nós estamos com o nosso povo morrendo de fome, 46 milhões de pessoas descobertas de capacidade econômica, de sobrevivência e progresso, então nós temos de partir logo para o trabalho, não temos tempo de ficar brigando uns com os outros, já briguemos demais. Esse era o meu desejo. Agora, se os militares, que são as autoridades da guerra, são os cientistas da guerra, eles acharem que desse jeito pode dar complicação, isso aí compete a eles, se eles quiserem cercar Brasília, se eles quiserem deslocar tanques aí, se eles quiserem também fazer uma soma com o socorro humanitário que está estacionado também para esse momento. Então o problema são dos meus generais. Os meus 3 generais comandantes do Exército com o general Mioto, o vice-presidente, eles fazem parte da presidência da República. Bom, doutor Célio, para deixar bem claro, é melhor então que os ministros peguem esse livrinho, né, e coloquem ele no seu devido lugar, porque nós temos estacionado aí até o socorro humanitário para fazer valer a nossa Constituição, correto? Correto. Porque esse socorro humanitário aconteceu quando eu sofri o golpe do general Vilas Boas. Então, quando eu sofri o golpe do general Vilas Boas, e daí me contaram, da área militar mesmo, que o argumento dele para convencer os outros generais era de que eu, com o livrinho, morria na praia se as Forças Armadas não me dessem apoio. E eles, com as armas, eles assumiriam a presidência da República. E aí eu mostrei para eles que, sem o livrinho, eu tinha no meu currículo um precedente de destruição da cortina de ferro da União Soviética, da Guerra Fria, tudo. E isso aí me deixou uma experiência e me deixou amigos pelo mundo onde eu podia recorrer. E foi o que eu fiz. Recorri para mostrar para eles que o livrinho que eu tinha não dependia apenas das Forças Armadas brasileiras, porque ali no livrinho estava reservado previsto o socorro humanitário. Através do socorro humanitário, então, o poder civil poderia recorrer ao socorro humanitário. Então, foi o que eu fiz. E esse socorro humanitário aí chegou a ser 2/3 da força letal do planeta. Não precisava tanto. Mas a situação do Brasil é
tão interessante para o mundo que não houve dúvida nenhuma. Isso aí todo mundo que acompanha essa coisa pode ver. Por exemplo, agora, para mim mostrar o que era o socorro humanitário, de vez em quando eu dou uma mexidinha num lugar e vocês veem como estoura a coisa. A última mexidinha que eu toquei aí, vamos dizer assim, no piano, o último tecladinho que eu toquei ali, foi a repercussão na União Europeia, liderado pela ministra Merkel e o presidente da França. Isso é tudo dentro do socorro humanitário. A gente dá uma tocadinha aqui e uma tocadinha lá para eles verem que é difícil de eu morrer na praia. Então vamos deixar bem claro aí para a maioria do povo brasileiro que está com a massa cefálica feito concreto, né? Está ali do lado a ajuda humanitária, a França, a União Soviética e outros países aí da América do Sul em prontidão, em condição de atender o presidente constituinte do Brasil. Ninguém vai invadir o Brasil. O presidente Macron da França não vai invadir, viu, senhores? Fiquem tranquilos acerca disso. O Brasil está simplesmente guarnecido porque é uma nação rica, poderosa e não pode ser entregue às baratas e ao comunismo. Correto, presidente? Se eu, por exemplo, nesta altura, no início lá, talvez acontecesse essa loucura, mas hoje, quando todos os países que compõem esse socorro humanitário aí conhecem profundamente a questão brasileira, hoje, se eu desse uma ordem, que eu tenho 4 bombardeiros prontinho, um deles afunda Brasília, só um. Então, se eu cometesse hoje uma loucura de dizer para eles invadam o Brasil, eles me matariam, porque ninguém desse socorro humanitário hoje pensaria uma loucura dessa. Hoje o mundo quer o Brasil do jeito que o Brasil está aí, para que o povo brasileiro, assumindo as nossas riquezas, possa socorrer o mundo que não tem saída. Então, doutor Célio, para se despedir, muito próximo da vitória, o senhor prefere dar data ou prefere falar aguarde em Deus, de qualquer forma? O que o senhor prefere dizer? Olha, a vitória que eu considero foi a vitória do povo no dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo tomou posse na presidência da República. No dia 3 de janeiro, o povo registrou a ata de posse no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal registrou no Superior Tribunal Eleitoral, em todos os poderes constitucionais. No dia 6 de janeiro, eu compareci pela Constituição no Congresso Nacional, formalizei todos os atos dentro do Congresso Nacional, então não tem questionamento mais sobre a minha legitimidade dentro do poder no Brasil. Eu sou o chefe de Estado, eu sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas e tenho uma confiança ilimitada nos meus generais. E então a vitória aconteceu ali, não foi minha, foi a vitória do povo brasileiro, a cidadania, como está na Constituição ali, assumindo o poder. Então o que está ocorrendo agora é aquilo que eu expliquei, a fase de execução de sentença, ou seja, do que aconteceu, encerrou o procedimento interventorial no dia 29 de dezembro. Dali para cá nós estamos então na fase de recuperação do Palácio do Planalto para a União, com a consequente prisão dos esbulhadores se eles resistirem. Porque a ordem que eu estou dando desde o início para os meus comandantes aí é de que não haja violência, apenas legítima defesa. Se houver resistência, então as Forças Armadas habilitadas na Constituição para cumprirem a Constituição, executarem a Constituição, então as Forças Armadas podem usar armas. Agora, se chegar a esse ponto, se não chegar, então é apenas uma transição de mais um grande erro que nós cometemos na construção da nossa grande civilização. Então nós passamos o pano em cima disso aí e vamos para uma nova etapa. Para terminar, o senhor, pelo jeito, espera uma resposta do Supremo, mais ou menos, dentro de uns 10 dias, mais ou menos? É, mais ou menos isso. A tramitação ali, que a gente tem experiência lá no Supremo Tribunal Federal. E nasce ali um novo Brasil. Então, é isso aí. O Supremo Tribunal Federal vai responder para você apenas 2 perguntinhas.
Demos uma cochiladinha aí e roubaram a Constituição. Mas aí nós despertamos e eles ficaram com medo e devolveram. Não fala que eu prevariquei, cochilei. Devolveram, a Constituição está aqui. Aí quando a Constituição está lá, então agora nós vamos atrás dos caras que roubaram. Aí nós vamos chegar lá simplesmente dizer para eles, por que vocês roubaram a Constituição? Aí, não, mas nós se arrependemos, agora não vamos roubar. Então tá, então tchau e tal. Se eles disserem, não, nós roubamos por causa disso, daquilo. Então agora nós vamos prender vocês, então tá saída. É isso aí, em linguagem bem popular. Uma boa noite para todos. Um abração para todo mundo, um beijão para elas, um abração para eles e Deus. Brinda o povo aí com o chimarrão, doutor Célio. Deus com a sua graça e misericórdia, abraçando toda a nação brasileira. E eu com o meu chimarrãozinho aqui, acalmando o meu sistema neurológico aqui, porque se não tiver muita calma, eu acabo tendo desinteria. Valeu, um abraço. Um abraço.